sem ira, sem contenda, como diz a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, prepara o teu servo, Senhor, nessa noite, para que ele venha trazer, meu Pai, uma palavra do altar, do trono, da graça do Senhor. Que o Senhor venha derramar sobre ele a tua unção, a tua sabedoria e o teu Santo Espírito. Que não venha ser ele, Deus, mas que venha ser a presença do Senhor, que venha ser derramada sobre a vida dele. Espírito Santo, reveste com poder, reveste com glória. Que em nome de Jesus visita a casa, visita, meu Pai, agora a família, os filhos, visita a esposa, tira toda a retaliação sobre a vida dele. Que ele venha trazer a tua palavra cheia da unção, cheia da graça e cheia da sabedoria do Espírito Santo. Que ele venha ser forte, que ele venha ser determinado e que ele venha ser corajoso, assim como o Senhor chamou teu servo Josué. Seja forte e corajoso. Deus manda te dizer: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, e não tenha medo daquilo que eu vou dizer nas suas palavras, em nome de Jesus. Amém? Toda a igreja fica atenta, que agora é o momento da palavra do Senhor. Toda amada igreja, gloriosa paz do Jesus, amém? Motivo de alegria especial estarmos aqui, todos juntos, na casa do Senhor, para semear as boas novas para as nossas vidas, sabendo que essa palavra é que nos liberta, é essa palavra que nos tirou outrora do cativeiro, essa palavra que outrora fez que eu e você escolhesse a seguir esse Deus Todo-Poderoso, que fez que você descesse as águas e nascesse uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Eu queria que a amada igreja abrisse a palavra do Senhor no livro de Jeremias, profeta chorão. Jeremias capítulo 12, capítulo 25, 11 e 12. Ovelha boa e fiel, aqui. Preciso de mandar, amém. Amém? Jeremias 25, versos 11 e 12. Amém? Diz assim: e toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus. Farei dela uma desolação perpétua. Aleluia. Olha a igreja está sentada em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos mostra algo preocupante com Israel. Israel, ao longo dos anos, vinha sempre caindo nos mesmos deslizes, nas mesmas práticas. A igreja sabe quais são as práticas? A prática a qual Deus, aqui no Antigo Testamento, ele não abre mão da sua glória a outros deuses. Lá no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, vai reforçar isso, porque Deus, ele não dá a glória dele a outro. Ele é o centro. Israel, a todo momento, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, desde com Moisés,
povo da mão do Egito, sendo escravo de Faraó. Israel sempre caía nos mesmos delitos, nas mesmas práticas pecaminosas, que era adorar a outros deuses. E Deus, Ele abomina a ser trocado. Ele não aceita ser trocado. Não queira, igreja, trocar a Deus por qualquer coisa. Se você e eu trocarmos a Deus por qualquer outra coisa que não seja aquilo que Ele sempre nos ordena: o adorar, a louvar, a orar, a jejuar, são coisas que chamam a sua atenção. Mas muda o sentido para vocês verem uma coisa que não vai acontecer. O mesmo Deus que era com os patriarcas é o mesmo Deus hoje. É o mesmo Deus, Ele não mudou. A sua forma de correção não mudou. Só que lá, outrora, com Israel, foi diferente. Porque ali naquele momento, naquele tempo, Deus, Ele falava com seus profetas direto. Era assim, sim ou não. E foi com vários. Foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. A questão, quando ele percebia que o povo estava disperso, que o povo estava se inclinando a outras práticas mundanas, práticas que tiravam Deus do centro. O que estava no centro era o desejo humano, o desejo da carne. Isso subia lá no altar do Senhor com um cheiro ruim, com o cheiro do pecado. O pecado, quando chega no altar do Senhor, o Senhor, Ele fica preocupado com aquela atitude. O porquê que aquele ser humano, porquê que aquele servo do Senhor está fazendo tal coisa. Isso soa mal. E com isso, Israel, Deus veio a profecia, começando lá com Ezequiel, depois veio a Jeremias, acerca dessas coisas. E com isso, Israel ainda não tinha, ele estava no processo ainda de tratamento lá no Egito, lá no deserto. Nem chegou ainda lá com Josué. Deus ainda estava tratando do povo. O povo ainda estava difícil. Via os milagres, via as coisas, mas ainda continuava a cair no erro. E não é diferente de hoje. As pessoas hoje têm determinadas denominações, tem um monte de igreja. São poucas as pessoas que querem seguir o verdadeiro caminho, a verdadeira salvação. Quando eu e você pegamos essa palavra e não damos ênfase a que está escrito aqui dentro dessa palavra, cometemos a iniquidade, cometemos o pecado, e isso chega ruim lá no céu. Porque o Senhor, Ele está lá no seu alto trono olhando para mim e para você 24 horas por dia. E quando nós decidimos a servir esse Deus, não tem conversa. Ou nós abandonamos as práticas mundanas,
ou vamos padecer. E de que forma o Senhor teve que tratar com Israel? Ele deu autonomia para Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da traição do povo, com tudo aquilo que o povo viu no deserto, através dos profetas, através das maravilhas de Deus, ainda foi pouco. Muitos ainda se tentavam a mudar o contexto da história, tentavam burlar a lei das Escrituras, os 10 mandamentos. O que foi concordado no céu, concordado na terra. E com isso veio o juízo sobre Israel de 70 anos. Deus permitiu que Nabucodonosor tomasse ali o povo sob cativo. 70 anos cativo na mão de um rei que era profano, fazia aquilo que era contrário ao Senhor, aos olhos do Senhor, e daí por diante, a conta não fecha. E ali Nabucodonosor chegou a Jerusalém, tomou o povo, e esse povo virou cativo, virou escravo. E com isso, Nabucodonosor escolheu, quando naquela época Nabucodonosor chegou para tomar o povo sob cativo, sob escravo, ele escolheu algumas pessoas para servir o seu rei. E uma dessas pessoas está lá no livro de Daniel, capítulo 1. Abre a palavra do Senhor lá no livro de Daniel, capítulo 1. Aqui no livro de Daniel vai mostrar que com a captura do povo, o rei já escolheu algumas pessoas para o servir. E uma delas foi Daniel, no qual eu vou focar hoje na mensagem. Daniel fazia parte desse povo, só que tem um parênteses. Daniel, ele não praticava as coisas que alguns israelitas praticavam, que contrariavam o olhar do Senhor. Aleluia. Versículo 1 no livro de Daniel. Amém? Daniel, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Que mostra aqui o momento que o rei, através da ordem de quem? Quem autorizou? Vocês lembram da mensagem do meio que o pastor trouxe? O diabo chegar e fazer alguma coisa com alguém tem que pedir autorização para quem? A Deus. Ele não tem poder? Hã? Tem ou não?
Ele tem poder, mas ele tem que chegar no grandão da Galileia e pedir autorização. Só que Deus autorizou o rei Nabucodonosor a fazer tal coisa. Pode ir. 70 anos de juízo, eles estão nas suas mãos. Mas eu vou tratar contigo também no final do juízo. Deus tem promessa por Israel? Tem, até hoje. Não mudou a história. Só que está no processo de tratamento com Deus. Quando eu e você erramos na presença do Senhor, Deus ele vai tratar. O diabo só não tem o poder de tocar nas nossas almas. Por quê? Jesus já pagou um alto preço para nossas almas. Ele não tem o poder. Ele pode fazer o que ele quiser, mas na sua alma ele não tem o poder de tocar. Pode fechar a porta, pode acontecer o que quiser, pode dar tudo de cabeça para baixo na sua casa. Mas o Senhor está olhando no seu alto trono. Com Daniel não foi diferente. Nabucodonosor chegou lá na sua cidade, acabou com tudo, pegou todo mundo, destruiu o templo, matou seus pais e trouxe ele cativo para o palácio. Daniel era qualquer pessoa? Versículo 2. Eu acho que eu creio 3. Não. 2. Versículo 2. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres. 4. Jovens em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Aleluia. E aí? Nabucodonosor era um rei exigente ou não? Sim. Hã? Sim. Então, ele queria qualquer pessoa para ficar no palácio? Por mais que Daniel estava cativo ao cuidado de Deus, ele podia estar junto com os demais lá, sendo escravo. Mas Daniel foi separado. Tem um detalhe aqui: ele foi separado. Nós estamos no mundo, não estamos? Pecaminoso. O mundo jaz, mas nós estamos nele. Fazemos parte. Temos nossas vidas pessoais, espiritual, ministerial aqui na casa do Senhor. Não por isso devemos nos sujeitarmos àquilo que o diabo quer propôs neste mundo para que nós fazemos. Cabe eu e você decidir a ser fiel ao Senhor. A cada dia aumentar a nossa fidelidade com Deus Todo-Poderoso. E Daniel não foi diferente. Foi cativo, jovem, e Daniel era o que? Inteligente, humanamente falando, espiritualmente dedicado. Isso foi passado para os sacerdócios do rei.
Eu quero essas pessoas com essas características. Por quê? Porque o rei, ele dependia de pessoas que eram ligadas à astronomia, que precisavam de previsões. Quando ele foi tomar Israel, Jerusalém, ele estava lá fazendo lá previsões, olhando lá na sua mão direita. O que simboliza a mão direita? Aumentos de dias. A riqueza e honra. Ele estava lá fazendo adivinhação, consultando seus magos. Já estava lá na espreita para tomar a cidade. Então ele queria melhorar o seu corpo de pessoas para instruir o seu reinado. E não foi diferente com Daniel. Daniel ali, quando chegou ali no palácio, ele já estava à disposição do rei. Vamos seguir o versículo 5 vai dizer: e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que eles bebiam, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Aí começou a complicar o manto, o Daniel e os demais que estavam com eles, mas nós vamos focar aqui no Daniel. O quão bom é ser fiel a Deus. O quão bom é você se posicionar, independente da situação. Daniel agora se encontra numa situação aonde ele tem que ser submisso a um rei. E esse rei já começa a pôr regras lá dentro do palácio. Aquelas pessoas que foram escolhidos a dedo para estar ali junto com ele, nos altos escalões do reinado, tinha que participar daquilo que ele propôs. E uma delas são as iguarias. Ali por 3 anos, Daniel tinha que comer e beber aquilo que o rei apresentasse. E Daniel, como ele tinha a expertise, ele tinha a questão espiritual bem desenvolvida, ele percebeu: eu não posso fazer isso com Deus, eu não posso me sujeitar a tudo aquilo que o rei quer que eu faça. Aí imagina uma situação dessa. Há momentos das nossas vidas que o inimigo ele tenta nos afrontar, pôr nós na parede, com pratos, com decisões indecentes, com propostas que faz que nós damos um mau testemunho na presença do Senhor. E Daniel se pôs firme. Versículo 6. Versículo 6. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Daniel, porém, propôs
no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedi ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os outros jovens da vossa idade. Assim porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos haviam posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se examine na tua presença o nosso semblante e dos jovens que comem das iguarias reais, e conforme vires, procederás para com os teus servos. Assim lhes atendeu o pedido e os experimentou 10 dias. Aqui mostra a estratégia que Daniel teve. Ele não bateu de frente: não, eu não vou comer, eu não vou beber. Mas ele teve uma estratégia do alto. Ó, os 10 dias vou comer legumes. E o que mais? E beber água. Foi seu jejum parcial. Ali no momento, Deus, vindo aquela situação, Deus não podia tirar Daniel do juízo. Ele tem que cumprir como os outros. Vê qual foi o desafio que Daniel fez ao sacerdote. Experimenta. Os outros vão ficar aí 3 anos comendo, bebendo e comendo. Eu vou ficar só com os legumes. Você vai ver que a minha feição vai ser melhor que a dos demais. Ele fez o desafio. Por que ele fez o desafio? Porque ele acreditava no Deus que ele servia. Eu vou estar cativo, mas Deus está comigo nesse cativeiro. Vou aguentar até o fim. Até o fim do juízo. Vou mostrar para esse rei o Deus que eu sirvo. É assim que nós temos que agir. No momento que o diabo tentar nos afrontar, nós arrumamos para ele. Qual que é a sua estratégia? É conversar com o vizinho? Qual que é a sua estratégia? No momento que o inimigo tenta te aterrorizar, tenta te afrontar, porque ele não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Você acha que ele vai descansar de você e de mim? Não. Ele sempre vai vir com uma nova. Cabe eu e você estar atentos àquilo que ele prepara para nós. O diabo ainda é estratégico. Só que ele esquece do Deus que você serve. O Deus que você serve é o Deus das estratégias. Ele é o Deus das estratégias. Se o diabo vem com uma, você vai com 2 em cima dele. Você fecha o cerco. Foi assim que Daniel fez. E o servo ficou com medo. Não, mas você não pode fazer isso. Como é que eu vou apresentar isso para o rei? Olha, eu tenho 3 lá, tem
3 lá que só está com legumes e água. Mas por quê? Eles toparam. Mas toparam por quê? Porque sabia que Deus estava na frente. Quando eu e você colocamos qualquer causa, seja ela qual causa for, pode colocar, sem medo, porque o Deus dos exércitos está com você. Não precisa de ter medo. Se você fazer voto com o Senhor, cumpra. Ele vai cumprir com você. Mas não negue a Deus por nada da sua vida. Se você está pensando hoje em abandonar Cristo, está trocando Deus por qualquer coisa do mundo, pense bem. Porque não vale a pena você trocar a presença do Senhor, aquilo que o Senhor te abençoa todos os dias. Abre porta onde não tem porta, abençoa a sua família. Não compensa você virar as costas para Ele, porque no momento da adversidade Ele vai estar lá com você. Ele não vai te abandonar. Mas quando eu e você viramos as costas para Deus, Ele fica esperando você onde você abandonou Ele. Porque Ele pôs juízo sobre Israel 70 anos para Israel consertar. Volta lá onde vocês erraram comigo. Volte, que eu vou ser com vocês. Mas tinham lá dentro do palácio para fazer a diferença. Tinham lá dentro para fazer a diferença. Versículo isso. Versículo 15 diz assim: e no fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Pelo que dispenseram, lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. A comida do rei estava consagrada ao quê? Aos deuses pagãos. E a de Daniel? Aleluia. Está vendo a diferença? Aí Deus entra com o sobrenatural na causa de Daniel. Você vai pagar os 70 anos, mas eu estou contigo aí. Porque não tinha conversa. Naquela época não tinha conversa. Errou, vai pagar. Vai pagar até o último dia. Para merecer a nova terra, a terra de Canaã, foi pagado um alto preço. Teve que ter um conserto. Porque Deus, quando dá algo para nós, dá algo bom. Ele não dá coisa pela metade, é algo bom. Todos nós sabemos disso. Se você está onde você está hoje, se você tem algo com Deus, porque Deus te deu algo bom. Se você hoje tem uma família, está liberta. Se você tem um emprego legal, se você tem um carro legal, se você, tudo que você pensa, Deus dá condições para você adquirir, para você conquistar, é porque você está no caminho do Senhor. Então eu e você temos que continuar nessa caminhada, rejeitando os manjares que Satanás, cada dia, ele nos coloca à nossa frente. E ele começa a agir aonde? No meio da nossa família. A nossa família é inundada de dardos inflamáveis do inimigo, para que nós mudamos o sentido das coisas. Nem se fala os parentes, mais complexo. Lá fora é só o acréscimo.
você e eu rejeitarmos os manjares do diabo. Glória. Versículo 17. Ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. Aleluia. Glória. Aí. Vale a pena ou não vale a pena? Glória. Daniel podia muito bem ficar triste, se entregar ao rei, perdeu a família, perdeu tudo, mas ele não esqueceu da intimidade com Deus. Glória a Deus. Ele não esqueceu o melhor, que é a presença do Senhor. Não troque a presença de Deus por nada da sua vida, porque Deus, Ele quer nos usar. Nós somos vasos, instrumentos do Senhor. Seja você que está aí no banco, seja você que está aqui na frente da obra, Ele quer nos usar. Mas para Ele nos usar, cada dia nós temos que nos purificarmos, porque infelizmente nós estamos num mundo cheio de informações pecaminosas, cheio de pessoas mal intencionadas. Se você está aqui, congrega aqui nessa congregação, aonde trabalha a questão da palavra, aonde trabalha a questão da libertação, Glória a Deus. continue. Não dê descrédito tudo que é falado aqui. Procure a se aprofundar, para que nos dias maus você esteja preparado. E os dias maus estão aí à porta. Quanto mais almas o diabo tentar tirar da casa do Senhor, para pôr cativo nas suas mãos, ele vai tirar. Infelizmente tem muitas igrejas que não estão preocupadas com a palavra, não estão preocupadas se aquele membro um dia vai morar no céu com Cristo. Não quer saber se o nome da pessoa está escrito no livro da vida? Pode vir. Vem do jeito que você está. Não precisa desconcertar não. E a pessoa vai continuar da mesma forma. Vai entrar para essa porta e sair dessa porta do mesmo jeito. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Não saia da sua casa para a igreja para vir só fazer um passeio, mas sim sentir a presença do Senhor. Glória. Que as outras pessoas vejam um brilho diferente de você, como foi com Daniel. Glória a Deus. Ali, quando ele terminou o seu propósito, a glória do Senhor brilhava. E com isso ele foi um jovem útil ali dentro do reinado do rei Nabucodonosor. Glória. E ali ele foi mais provado. Capítulo 3 em diante, a sua fidelidade com Deus foi testado ao extremo. E nós não vamos sair de pé, nós vamos ser testados ao extremo. O inimigo ele não vai desistir de mim e de você. Essa é a palavra que eu venho deixar para a amada igreja. Não desista do seu Deus, porque Ele não desiste de você. Aleluia. Desde o ventre das nossas mães, Ele não desistiu de nós. Ele só não aceita ser trocado. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Que essa palavra que você venha refletir nela durante a semana. O quão é ruim ser trocado.
Israel fez isso com Deus, só que Deus teve um tratamento com eles. Então não brinque com Deus, seja fiel com Ele nas suas atitudes, amém?